Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta do Terror. Essa história aconteceu no Piauí nos anos 70. Um médico de mais ou menos 50 anos que morava em Fortaleza, casado, pai de 2 filhas, recebeu a notícia de que o pai dele, que morava no Piauí, estava muito doente e que talvez não tivesse muito tempo de vida. Então ele pegou o carro dele e partiu de Fortaleza em direção ao Piauí sozinho, porque a esposa dele, que era enfermeira, não conseguiu folga. E era uma viagem bem longa e ele já estava muito cansado porque ele já tinha saído de um plantão de mais de 24 horas. Então, em certo ponto, ele parou em um posto de gasolina para comer alguma coisa, abastecer o carro, tentar descansar uns minutos e seguir viagem. Enquanto ele fumava um cigarro na beira da estrada, um homem se aproximou e perguntou para onde ele estava indo. E ele disse que estava indo para a cidade que o pai dele morava. E esse camarada perguntou se ele não poderia dar uma carona a ele até a cidade antes da cidade do pai dele. Ele achou meio esquisito, o cara era um pouco estranho, mas o cara tinha uma conversa boa, aparentemente parecia um cara legal, né? E ele se abriu com o cara, disse que estava vindo de Fortaleza, de um plantão de mais de 24 horas, que estava muito cansado, que tinha que chegar a tempo, porque talvez o pai dele não resistisse. E o cara se compadeceu, né? E se ofereceu para dirigir parte do caminho enquanto ele descansava. E ele foi e aceitou. Alguns minutos depois, ele no banco do passageiro e o carona misterioso no volante, ele adormeceu. Algumas horas depois ele acorda, o carro tá parado no acostamento, funcionando e não tinha ninguém junto a ele. Então ele achou muito estranho, saiu do carro, chamou pelo cara, porque ele pensou, não, o cara pode ter saído para ir fazer xixi, alguma necessidade fisiológica, chamou pelo cara, gritou, esperou uns 15 minutos e o cara não apareceu. Então ele simplesmente pegou o carro e continuou a viagem dele. Alguns quilômetros à frente ele encontrou um acidente horrível, onde houve um engavetamento com vários carros assim prensados por uma carreta e várias pessoas mortas. E ele pensou, carai, velho, isso podia ter acontecido comigo. Mas meio que deixou isso pra lá e continuou a viagem. Mas ainda chegou a tempo de pegar o pai dele lá nas últimas, né? Ainda conseguiu conversar um pouco com o pai dele, mas o pai dele infelizmente faleceu. Então ele pegou o caminho de volta, né? E parou no mesmo posto de gasolina para abastecer e confidenciou para o frentista o que tinha acontecido. Falou que tinha parado lá, que um camarada tinha pedido carona, tinha se oferecido para dirigir, que ele acordou e o cara tinha sumido, e mais na frente tem um acidente e tal. E o frentista revelou para ele que aquilo já tinha acontecido umas 2 ou 3 vezes. O médico meio que ficou em choque, né? E o frentista falou para ele, ó, já aconteceu uma vez que essa pessoa que ninguém mais viu, só a pessoa, pediu carona para uma mulher e foi levando o carro, e quando chegou lá na frente a mulher acordou com o carro parado, né? E quando ela foi sair no carro, a roda arrancou sozinha. Teve outro que esse cara pediu carona, né? E acordou no meio do nada lá parado. E quando o cara foi sair no carro, o carro tava sem freio, né? Então aparentemente esse cara tá aqui. Ninguém sabe se é um cara de verdade, se é um espírito, se é um fantasma. E ele ajuda motoristas, né, a não sofrerem acidentes. O médico ficou sem acreditar naquela história, né? E aí voltou para Fortaleza, né? Confidenciou isso para um amigo lá, e alguns anos depois eles voltaram para a região para fazer uma pesquisa a respeito dessa história, e pesquisaram tudo, a origem do cara, onde o cara nasceu, de onde surgiu essa história, se realmente teve mais outros relatos, né? Escreveu um livro sobre isso. O nome do livro é O Mistério do Motorista do Piauí, mas eu nunca encontrei esse livro para comprar, não encontrei esse livro nem sequer para ler. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, já ouviu falar dele. Comenta aqui. Se você tem um, eu quero que você me empreste. Muito obrigado por assistir mais uma Sexta do Terror. Beijo no coração de vocês e até semana que vem.